Você já se perguntou como que a gente simula um fluido? Como que a gente simula o ar? Como que a gente simula a água? Porque a aviação tá aí, né, há pelo menos 70 anos usando computador para fazer a simulação. Carro de Fórmula 1 também, o pessoal usa um monte de computador para isso. Mas você já parou de se perguntar como que isso é feito e da onde que isso vem? Bem, nesse vídeo eu quero dar uma introdução para vocês de quais são os conceitos mais importantes quando a gente está falando de fluidodinâmica computacional, CFD, que é a área que eu trabalho e é a área que a gente usa para fazer essas simulações de fluidos no computador e mostrar como não é nada fácil e como a gente ainda é muito limitado. Vocês podem pensar, nossa, a gente faz tudo que a gente precisa. Não, a gente está muito longe de conseguir fazer simulações impressionantes de mundo real na precisão necessária. Bem, para quem não me conhece, eu sou o Endeavor Desempenho, produzo conteúdo de baixo nível aqui nas redes e às vezes falo também sobre CFD, simulações e física. Dou os meus pitacos no meu centro de computação. Se eu falar alguma abobrinha, mecânicos, físicos me corrijam nos comentários. E para começar, deixa eu ilustrar o que eu quero dizer com simulação. É isso daqui, basicamente. Essa é uma simulação de um escoamento ao redor de um cubo na sua resolução necessária. Digamos assim, se a gente fizesse esse experimento na vida real, seria isso mesmo que iria acontecer, porque é um DNS, a gente chama, Direct Numerical Simulation. Então, tá na escala necessária para simular a física completa aqui. Vamos colocar dessa maneira. E aqui a gente já entra também no nosso primeiro conceito, muito importante da gente entender, que são escoamentos laminares e escoamentos turbulentos. O que é um escoamento laminar? É um escoamento assim que não muda com o tempo. É aquela água caindo que ela fica caindo igual para sempre. O que é um escoamento turbulento? É um escoamento, digamos assim, que não faz sentido no tempo. Ele é totalmente, ele é aleatório, vamos colocar dessa maneira. E dá para ver aqui a transição, né, do escoamento laminar e até ele se tornar turbulento. A qualidade do vídeo não ajuda muito, né? Mas isso é muito importante. Mas antes de falar um pouco mais sobre essa questão de turbulência, né? Da onde que vem, da onde que vem tudo a física por trás, né? Da onde que vem? Da equação de Navier-Stokes, é o que a gente chama. O que é a equação de Navier-Stokes? É um conjunto de equações de conservação e continuidade que basicamente assim, você pegar princípios e aplicar eles aos fluidos. Então você pega a conservação de massa, conservação de momento linear, conservação de momento angular, e você aplica isso aos fluidos e você deriva a partir disso Navier-Stokes. A equação, quando você vê ela na versão final, ela parece bem difícil, e de fato o é, mas a derivação dela, ela é, digamos assim, a ideia é meio intuitiva, sabe? Então, por exemplo, aqui a gente tem a equação da continuidade, que é eu tenho um volume de controle, mesmo que saia o divergente igual a zero, quer dizer que o tanto que sai é o tanto que entra, né? Não posso criar massa ali. Tem a conservação de momento linear, conservação de momento angular. Tem uns termos aqui que, sinceramente, eu não vou me atrever a comentar com vocês, mas é conservação de momento. E, além disso, a gente tem a equação de energia que não está aqui. Por que não está aqui? A equação de energia a gente precisa resolver só para escoamentos compressíveis, que eu nem vou chegar a comentar aqui, mas geralmente você tem um escoamento compressível quando você tem uma velocidade perto da velocidade do som, acima de 0,3 Mach, né? 1 Mach é a velocidade do som. Você vai ter um escoamento compressível. Se eu estiver falando qualquer coisa errada também, comentem aí. Mas geralmente só simula compressibilidade e essa equação de energia aqui, se você precisa de uma variação de pressão de fenômenos compressíveis no seu escoamento. E tá, a gente tem Navier-Stokes, só que perceba que essa equação ela tá no contínuo, né? Ela vai ter os divergentes aqui, as derivadas, só que ela tá no contínuo. Eu quero simular isso daqui, porque, né, o meu computador ele não entende contínuo, ele só tem discreto. Então, o que eu tenho que fazer para simular uma equação dessa? Pegar e discretizar essa equação. O que quer dizer discretizar? Eu vou pegar esses termos, por exemplo, o dt aqui. O dt é uma derivada no tempo, então eu tenho que pegar e discretizar o meu tempo. Eu vou ter também esses divergentes que são derivadas no espaço. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que discretizar o meu espaço. E um método muito comum para isso é o FVM, método dos volumes finitos, em que você pega o seu, digamos assim, o seu volume completo que você quer simular e discretiza ele em vários voluminhos pequenininhos
E cada um desses voluminhos vai ter as propriedades dele. Vão ter as propriedades de fluxo, por exemplo, quando está entrando, quando está saindo. Vão ter propriedades, sei lá, de densidade. Vai ter tudo que está nessa equação assim vai se transferir para uma propriedade discreta nesse volume finito. E eu tendo esse meu volume discretizado e eu tendo essas equações, eu ainda tenho que arranjar algum jeito de resolver elas, né? E isso daqui é uma EDP. É uma equação, equações diferenciais parciais. Não vou entrar em detalhe também do que é uma EDP. É coisa de cálculo aí. Mas o que eu vou fazer é basicamente resolver agora esses diferenciais que eu tenho com diferenças finitas, né? Com métodos numéricos. Então, se eu tenho uma derivada no espaço, eu pego o meu volume para frente, o meu volume para trás e faço a derivada. Se eu tenho integral no tempo, vou somando no tempo. Então, eu vou resolvendo a minha equação assim. Um dos grandes problemas dessa modelagem é que ela é, ela é implícita. Para ela se resolver, ela precisa da solução dela. Tipo assim, eu tenho que resolver pressão e velocidade. Para eu resolver velocidade, eu preciso da pressão. Para eu resolver pressão, eu preciso da velocidade. Então, eu tenho que utilizar métodos iterativos. Enfim, não é uma coisa que eu trabalho, estudo. Quer dizer, até trabalho, né? Até sei o que é, mas eu nunca implementei nada disso. Mas eu sei que você precisa de um método iterativo para fazer essa solução. E não é muito legal. A gente chama esse de modelo de implícito, se eu não me engano. São modelos implícitos. E fiz tudo isso, né? Fiz tudo isso. Agora, o que eu consigo fazer? Agora eu consigo simular a asa de um avião com a resolução, digamos assim, para capturar toda a física. E eu já vou explicar o que eu quero dizer com capturar toda a física para vocês. Então, esse daqui é um exemplo clássico, né? De asa de avião. É muito. Quem inventou essa área, tá, galera? Foi a aeronáutica. Quem inventou o CFD foi a aeronáutica lá nos anos 70, 60. E eles são pioneiros em vários sentidos e boa parte dos desenvolvimentos né, são justamente voltados para a aeronáutica. Os exemplos são de asa de avião, os exemplos são de aviões completos. E esse daqui é um deles, em que a gente tem aqui as condições de contorno. Condições de contorno para explicar é, por exemplo, eu tenho uma peça, né? E daí vai estar eu vou ter uma condição de contorno de velocidade na entrada. Vai estar chegando um vento com tal velocidade, com tal pressão. E aqui vai estar saindo com uma pressão atmosférica, por exemplo. Essas são condições de contorno. Ou eu tenho uma parede, né? Uma parede também seria uma condição de contorno. Conceito de EDO também, EDP, equação diferencial. As condições de contorno. E esse nó aqui, essa simulação aqui, percebam quanto que custou, o quanto que demorou aqui. Foram 75 terabytes de dados que isso daqui gerou e 35 milhões de horas core. Então, não é brincadeira, tá? Aquilo que a gente tá falando. Não é brincadeira, tá? E aqui a gente tem essa animação, né? A gente gera essa animação bonitinha. Lembrando que essas animações elas são só a nível ilustrativo mesmo. Para tirar significado, a gente usa outras coisas, mas a animação é só para a gente mostrar para as pessoas, porque as pessoas ficam felizes quando vem animação. E CFD o pessoal tira sarro, que é Colorful Fluid Dynamics. Né? Mas isso daqui não é, digamos assim, não diz se está certo ou se está errado. Eu também consigo gerar isso daí com qualquer coisa. Consigo gerar uma animação dessa. Mas vai ter lá no paper, que eu não vou entrar, o porquê, né? Dessa simulação ter toda a precisão necessária. E quando eu digo simulando toda a física necessária, é o DNS aqui, e agora vamos entrar nessa questão. Lembra que eu disse para vocês que você precisa dividir o seu domínio, dividir seu espaço e seu tempo do contínuo para o discreto? Como que eu sei o quanto que eu tenho que dividir? Por exemplo, como que eu sei se eu tenho que dividir em 1 centímetro, em 10 centímetros ou em 1 metro? Como que eu sei disso? Tipo, ou é 1 segundo, é 0,1 segundo, 1 milissegundo, como que eu sei o quanto que eu tenho que dividir? Aí você deve pensar, quanto mais melhor, né? Então vamos tacar o que é impossível, o que for possível. Sim, mas os recursos computacionais são finitos, tá? São finitos. E a gente não consegue simular, por exemplo, um carro de Fórmula 1 com toda a precisão que é necessária, a gente não consegue simular.
Pegar todos os computadores do mundo não dá, é inviável, tá? É inviável. Então, o que a gente tem? A gente tem a escala de Kolmogorov que a gente utiliza para ver até onde que a gente tem que discretizar o nosso espaço. Até onde está o suficiente. E o que a escala de Kolmogorov diz? Né? O que ela é? Né? Elas são as menores escalas em fluxo turbulento. Fisicamente, são a menor escala que pode existir sem que seja a transmissão de energia destruída pela viscosidade. Grego aqui, né, para quem não fala física, mas traduzindo aqui e mostrando. A caracterização de um escoamento turbulento é a formação de vórtices. Vórtices grandes, vórtices pequenos. E o que acontece? Os vórtices grandes eles vão se dissipando em vórtices cada vez menores. Eles vão diminuindo de tamanho. Com essa diminuição de tamanho, vai diminuindo a energia que esses vórtices carregam no escoamento. E chega num ponto que o vórtice ele não consegue se dissipar, ele não consegue formar um vórtice menor ainda. O que ele faz? Ele se dissipa em energia térmica. Ele vira temperatura, vira calor. E a escala de Kolmogorov diz justamente o tamanho desse vórtice que vai virar isso daí, né? Que não consegue se dissipar em vórtices menores ainda. Então, basicamente, a gente pega essa cascata de energia e onde você tem que simular, né, até a dissipação do vórtice para a temperatura, que ela tem essa como característica, né, uma queda mais brusca aqui na energia desses vórtices menores. E aqui esse plot, para deixar claro, é a escala log-log. Aqui embaixo a gente tem o tamanho do vórtice, a gente consegue medir com Fourier, tá? E aqui a gente tem a energia desse tamanho de vórtice que é carregada. A energia que é carregada por esse tamanho de vórtice. Então, quando eu falo de um DNS, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que eu simulo toda essa cascata, até aqui embaixo. Só que para a grande maioria dos problemas que a gente tem, ou não é possível, ou é totalmente inviável você fazer. Ah, vamos supor, eu tenho que simular uma asa de avião. Ah tá, para eu simular aqui, eu vou precisar de um computador com 50 mil CPUs e eu vou demorar 1 ano e meio para simular essa asa de avião aqui perfeitamente. Dá para eu fazer isso a nível de projeto? Não, não dá. Então, a gente tem outras soluções, outros métodos para não simular, digamos assim, tudo isso aqui para diminuir os recursos computacionais que a gente precisa. E o primeiro deles, né, que inclusive está aqui na imagem, é o LAS. O que significa LAS? Large Area Simulation, simulações de grandes vórtices. O que você faz com o LAS, né? Enquanto o DNS ele simula toda a cascata de energia, no LAS você artificialmente você define aqui uma frequência de corte e a partir daqui para a direita a gente vai ter vórtices que são modelados. Então eu não vou resolver os vórtices que estão para cá, eu vou modelar eles de alguma maneira, geralmente na viscosidade do escoamento, e eu não vou simulá-los. O que isso traz para mim? Quer dizer que o meu domínio, ao invés de eu ter que dividir ele do tamanhozinho que está aqui, eu posso dividir ele em volumes maiores. Ao invés de usar 1 centímetro, eu posso usar, por exemplo, 10, eu posso usar 20. Então, quando você pensa isso ao cubo no espaço e no tempo também, que ocupa bastante, você tem um puta de um ganho, tá? Tanto que o DNS, para os problemas que eu trabalho, ele é impossível, ele é literalmente impossível. Se você pegar todos os computadores do mundo, não dá. Mas o LAS, ele é viável, ele viabiliza esse tipo. E o seu LAS, ele vai ser tão melhor quanto essa resolução que você quiser conseguir colocar. Quanto menor o seu volume, quanto maior a sua discretização, menores de 10 centímetros para 1 centímetro, para meio centímetro, né? Melhor o seu resultado. E esse é o primeiro método que a gente vai ter, né? Vai ser o LAS que viabiliza a gente de resolver problemas, né? Que, caso contrário, a gente não conseguiria a resolução completa dele. Qual que é o segundo? É o HANS, que é Reynolds, Everett, Navier e Stokes. Se eu não me engano, é isso. Em que basicamente o que você faz? Você não resolve isso. Você pega a média do tempo. Você fala que o seu escoamento ele não muda no tempo. E você modela essa turbulência. Você pega tudo isso daqui, todos esses vórtices, e modela eles de alguma maneira. Você tem um modelo de turbulência. E as equações, elas simplificam muito quando eu tenho. Porque, por exemplo, eu não vou ter nenhuma derivada no tempo, que é a equação da continuidade.
não tem derivada no tempo, momento sem derivada no tempo, transporte de energia também sem derivada nenhuma no tempo. Isso fica muito mais fácil de você resolver numericamente a equação e muito mais rápido também. Você tem que simplesmente convergir, né, a sua solução. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas tem muitos métodos entre o LESS e o Hans, tá? Mas sempre vai sendo uma ideia, tipo assim, parte é o modelo vórtice, isso daqui eu vou resolver pela média, por Hans, sempre vai ser algo nessa linha. E para ilustrar aqui para vocês o que, que é isso, né? O DNS aqui, que ele simula todas as escalas possíveis, eu vou ter todos os vórtices do mundo, a minha física representada igual seria no mundo real, tá? Tipo, o valor de um DNS para uma simulação, ela deveria ser de 1 para 1. Se eu simulei DNS, eu sei que aquilo ali é o que acontece no meu escoamento na vida real, tá? Eu estou simulando a física correta. O LES já não. O LES eu já perco um pouco de informação. Eu não vou simular todos os vórtices. Já no Hans, e assim, tanto o DNS quanto o LES, eles são simulações no tempo, né? Elas vão evoluindo no tempo. Já o Hans, ele é uma média temporal. Então, aqui eu tenho a média do meu escoamento, a média da velocidade, a média da pressão que eu precisar. E aqui, ilustrando num gráfico, né? Vamos supor que eu tenho um ponto ali que eu estou medindo no meu escoamento, como que seria? Se eu tivesse o DNS, eu ia ter um monte de mudançazinhas assim no meu ponto que eu estou medindo lá. Já no LES, eu teria uma curva mais suave, eu não pegaria todos os vórtices, todas aquelas alterações. E no Hans, eu teria uma linha reta no tempo, que é simplesmente a média. Pô, Wayne, mas tu é de computação, tu é programador, por que tu tá falando de física, cara? Por que tu tá falando de equação? O que isso tem a ver? Bem, eu trabalho com isso, né? Pro bem ou pro mal, eu tenho uma empresa Aerosim em que a gente faz essas simulações, principalmente focado em escoamentos microclimáticos externos e estudo para prédios altos e galpões. Quando você vê um prédio alto balançando, é por causa do vento, tá? Quando você vê um galpão destelhando, é por causa do vento também. Provavelmente os caras não fizeram um estudo bom. E a gente faz essas simulações aqui. Só que a gente não utiliza nenhum método que eu mostrei aqui para vocês. A gente não utiliza FVM, a gente utiliza LBM. Inclusive, para membros tem uma série que eu mostro o método que a gente simula no ZLBM. Faço todo o desenvolvimento de um solver básico, né? Claro, não tão complexo quanto o nosso, porque esse aqui a gente passou 3 anos desenvolvendo. E a gente, com isso, conseguiu resultados muito impressionantes, galera. Muito impressionantes. Porque o que acontece, né? Qual que é o critério para você escolher se eu vou fazer um DNS, um Hans ou um LES? DNS geralmente já excluiu porque é impossível, tá? DNS você não vai conseguir fazer, tchau, obrigado, esquece. Agora, ficou Hans e LES. Eu tô falando de problemas no mundo real. Se eu tiver um escoamento em que eu não me importo com o transiente, em que eu não me importo com variações, com flutuações, com RMS, com picos, máximos e mínimos, em geral eu posso fazer um Hans. Eu consigo fazer um Hans. Tanto que a Fórmula 1, ela só utiliza Hans, tá? Ela só utiliza Hans, porque é inviável fazer o número de simulações que eles fazem com LES. Várias empresas de aeronáutica que a gente já conversou também, a grande maioria utiliza Hans. Um dos grandes motivos é porque o Hans já resolve boa parte do problema, né? E ele resolve de uma maneira muito mais rápida que o LES nos métodos tradicionais. E assim, número de simulação que eu tô falando aqui, a Fórmula 1 eu sei que eles rodam em torno de 400 simulações por dia. Uma equipe de Fórmula 1 roda 400 simulações por dia. Uma simulação para um caramba, tá? Para um caramba. E essas simulações de Hans, elas vão durar, assim, em torno de horas a alguns dias, no máximo, a maioria das que eu tô falando. Já o LES, a gente foi na Conferência Brasileira de Fluido Dinâmico Computacional esse ano, e a gente viu uma apresentação de um cara que simulou um fluido compressível em um Reynolds super alto, enfim, equipamento super complexo, e ele tinha 70 milhões de nós. Uma das primeiras perguntas da plateia foi assim: pô, pelas minhas contas, eu acho que vocês demoraram uns 6 meses para rodar a simulação. Como que foi esse processo e tal, tal, tal? E o cara respondeu: não, na verdade a gente otimizou, o nosso software é otimizado, a gente conseguiu usar um cluster muito bom e durou só 4 meses as simulações. Então, quando a gente está falando de LES, a gente está falando assim de semanas a meses de simulações para um escoamento para uma aplicação
em boa parte da indústria. Muitas das indústrias não conseguem utilizar isso, não conseguem usar o LES porque não tem tempo, não tem recurso, não tem máquina para fazer isso. Imagina você ter que esperar, eu quero fazer um teste aqui com a minha geometria, vou ter que esperar uma semana para ficar pronto. Pô, meu ciclo de projeto é de 3 dias, né? E, enfim, tem muito problema também na questão de. Eu nem entrei em detalhe de modelagem aqui, mas pra você fazer essa malha aqui, galera, você fazer essa divisão aqui, para você fazer isso daqui, é uma. Assim, é uma arte por si só. O pessoal de CFD chama fazer malha de uma arte. E de fato é. Fazer uma arte principalmente para volumes finitos, né? Só que o que acontece? Com o nosso solver, a gente foi por um caminho diferente, que é utilizar o LBM. É um método, é um princípio totalmente diferente de simulação. No final retorna Navier-Stokes, mas é uma equação totalmente diferente, ela é implícita e ela é muito fácil de ser paralelizada em GPU. E aqui mostrar no nosso portfólio, isso daqui é um prédio helical, foi feito lá no túnel de vento de Tóquio. E, enfim, como que você compara, né? Como que você sabe que o seu source está certo, que o teu resultado está certo? Bem, você pega o teu resultado e eu comparo com a solução analítica, no caso não existe solução analítica para isso, ou você compara com resultados de túnel de vento que já foram validados, já foram, enfim, testados, você faz essa comparação, né? E é isso que a gente fez. A gente tem vários sensores aqui a gente chama de coeficiente de pressão, que a gente mede, e você checa se tá parecido, máximo, mínimo, média, RMS, estatísticas, enfim. Você pega tudo isso, vê se tá parecido ou não, e é assim que você sabe se o seu server tá correto, né, ou não. Aqui no artigo, né, vai ter todas as especificações que a gente usou de malha, para vocês terem uma noção da discretização, né, que a gente usa. É um prédio de 400 metros, a discretização nosso no nível mais refinado é de meio metro, o tempo também meio metro, a frequência de aquisição que a gente faz é de 14 Hz e o tempo que a gente simula são 10 minutos em escala real. E, assim, quantos nós que a gente precisa para simular aqui? 133 milhões de nós para os casos, são várias direções de vento, tá? A gente utiliza 17 GB e demorou 48 horas nessa GPU aqui. Galera, se alguém trabalha com CFD aí, eu acho que vocês já entenderam do que o solver é capaz. Para quem não trabalha com CFD, isso daqui são números muito absurdos, tá? Quando eu tô falando de uma simulação de 133 milhões de nós, em geral eu tô falando de rodar ela num puta cluster, sabe? Num cluster do caralho, e eu vou esperar algumas semanas para ela terminar, tá? Aqui a gente rodou em uma GPU, nem usamos toda a memória da GPU e terminou em 48 horas. 2 dias. 2 dias, cara, é muito rápido para uma simulação desse porte. É muito rápido. O paper que a gente pega, na verdade, esse paper não. Mas tem outro caso que a gente faz, que é o caso do CARC, em que a nossa simulação ela dura acho que 18 horas e a simulação do paper em FVM dura mais de uma semana. Se eu não me engano, são 8 dias que dura, com recursos parecidos, né? Resolução parecida, tempo parecido, enfim. Então é um negócio que consegue diminuir ordens de magnitude mesmo. E com relação ao resultado, né, aqui a gente tem a validação do inflow, espectro de energia. Lembra daquela cascata de energia que eu falei? Então, tá aqui que a gente mede. Esse daqui não é muito bom para ver, mas aqui dá para ver melhor essa cascata. Ó. Essa cascata de energia, o preto é o túnel de vento, o laranja é o nosso, e dá para ver que aquela cascata ela se reproduz em geral, né? E comparando com os resultados do túnel de vento, a gente vê que para todas as direções a gente bate muito bem com um erro global. Tem alguns outliers, a gente sabe, a gente vê. E quando a gente traça uma linha em volta do prédio, é esse resultado aqui que a gente obtém. Né? O laranja é o nosso, o preto o túnel de vento. Aqui tem essa margem, né? Porque são várias amostras de 10 minutos que a gente faz, a gente tira a estatística. E, em geral, a gente vê uma correspondência muito boa. Daí você pode falar, tá, mas é um caso só, né? 4 direções, um caso. Bem, no portfólio tem vários casos que a gente faz, enfim, negócio muito bom. A gente mesmo ficou impressionado, tá? A gente mesmo ficou impressionado com esses resultados. Não é pouca coisa e é coisa que o pessoal de fora não consegue fazer com CFD. É muito difícil fazer isso com CFD, tá? Você tem que gastar muito tempo, sabe? A tua simulação vai demorar pra caramba você fazer isso fazendo um tempo hábil. E assim, galera, tem muita coisa que eu não falei no vídeo. Por exemplo, como que a gente faz a modelagem disso daqui, como que funciona
a modelagem de eu pegar esse caso real, né? Eu vou pegar esse túnel de vento real e transformar adequar para o CFD, né? Validar um flow, o que é importante, o que a gente tem que fazer. Nem cheguei a citar muito o número de Reynolds, o que eu quero dizer com número de Reynolds. Também nem entrei na questão numérica de estabilidade aqui, que é um grande problema se tratando de LBM. Mas comentem aí se vocês querem ouvir mais sobre isso, porque já vieram algumas pessoas perguntar para mim de CFD e modelagem, e é um negócio que eu fico meio impressionado, porque eu não imaginava que tinha tanta gente que se interessava por CFD, né? Muito, muito interessante mesmo. E se vocês, é claro, se vocês quiserem aprender essa modelagem, né? Assine a área de membros lá no ZLBM e pergunte lá no Discord que eu estou sempre disponível para responder qualquer dúvida que vocês tiverem também. Então, valeu e tchau, obrigado!